finalmente eu tenho em mãos o novíssimo notebook gamer da Dell, o Alienware 16 Aurora. Essa máquina ela vem para competir no nicho que já é muito concorrido, que já conta com Acer Nitro V15, Asus TUF, Lenovo Lock, só que a Dell promete entregar mais do que os seus concorrentes, como por exemplo uma construção superior e também uma tela com resolução 2.5K. E é justamente por isso que hoje a gente vai fazer aquele unboxing, vai desmontar essa máquina e também fazer uma análise para descobrir se ela é realmente boa e se vale a pena investir a sua grana. E caso você queira comprar esse notebook, a gente vai deixar aqui na descrição os links com os melhores preços atualizados diariamente. Então agora, bora pro nosso unboxing. E aqui finalmente a gente tem uma caixinha diferenciada. Do lado esquerdo temos o logo da Alienware e aqui do lado direito a escrita Alienware 16 Aurora. E como dá pra ver, já tá meio rasgadinho a caixa, já que a Dell manda o notebook direto nessa caixa, não colocando a embalagem por fora. Então, consequentemente, acaba estragando. Então, bora remover esses lacres, abrir essa tampa e se liga nessa apresentação. Na tampa tá escrito Seja Mais Alien e aqui no compartimento lateral direito nós temos um carregador de 130 watts. Aqui embaixo do notebook tem os manuais, os certificados e também os adesivos. E agora dá uma olhada no quanto essa máquina tá bonita, tanto na cor quanto no design, viu? Principalmente nessa tampa da tela que é toda construída em alumínio e tem essa cor meio cinza azulada. Tá muito bonito mesmo. Bora abrir essa tampa, remover essa proteção e agora ligar essa máquina pra gente fazer as configurações. Então bora lá, pessoal. Já fiz todas as configurações, já atualizei o Windows, né? Já que essa versão específica que a gente comprou, ela vem com o Windows 11 original, mas tem versões lá no site que vem com Linux. Então, se vier com Linux, eu recomendo que você instale o Windows, beleza? Então, depois de fazer a configuração inicial, eu recomendo que você atualize tudo que tem, tanto lá no Windows quanto nos drivers da placa de vídeo. E aí, só depois disso que você pode aproveitar seu notebook, beleza? Porque tem muita gente que compra notebook novo e aí já abre o notebook e já quer jogar, já quer fazer tudo, né? Sem atualizar e, consequentemente, você pode ter problemas com isso, como mau funcionamento. Então, sempre que pegar uma máquina nova, atualize tudo para poder usar, beleza? E agora, bora dar uma olhadinha em design e construção. Como eu falei para vocês, essa tampa da tela é toda construída em alumínio e ela tem essa cor que é muito bonita, né? Parecendo um cinza chumbo, só que ela é meio azulado, dependendo do ângulo que você vê. Deixa eu abrir aqui na câmera da frente e dá para ver o quanto é bonito, né? Olha isso, ainda mais esse alienzinho aqui, ele mudando de cor. E não, isso aqui não é uma luz, viu? É só um reflexo mesmo. Ele não tem nenhum tipo de iluminação nessa tampa, nem aqui na parte de trás, como acontece lá no Area 51. Então, é só um tipo de pintura holográfica, sei lá, que reflete, né? Reflete a cor e acaba deixando bem bonito. A Dell tá de parabéns, viu? Principalmente para essa categoria de notebook, ela colocar uma construção tão bonitinha e um design também tão bonito. Aqui na parte inferior, a gente tem um plástico um pouquinho mais barato, né? E já dá para ver que o acesso à parte interna também vai ser bem facilitado. Aqui na parte interna do notebook, nós temos um teclado com um teclado numérico que já é retroiluminado. Então, se você reparar bem, dá para ver que ele tem a luzinha e é na cor branca, ou seja, é bem discreto e eu gosto bastante. Até porque esse notebook ele pode entrar na categoria, não para aquele público que é extremamente gamer, né? Mas você também pode utilizar para trabalhos, principalmente se você trabalha com engenharia, com arquitetura, e aí você precisa rodar programas mais pesados. E aí, como ele é muito discreto, porque ele é bem bonito, dá pra ver, né? Não tem muita iluminação. E aqui na parte interna também é super discreto e com essa iluminação branca fica melhor ainda. Então, a Dell acertou demais e com certeza vai conseguir conquistar os dois públicos. Continuando aqui na parte de dentro, nós temos um touchpad que é bem pequenininho, mas ainda assim é gostosinho de usar, né? Eu acho que a Dell poderia ter colocado um touchpad melhor. Aqui na parte de cima a gente tem um pouquinho da entrada de ar e essa construção aqui, onde você coloca a mão, é tipo de um plástico meio emborrachado. Então é bom, mas eu não sei a questão da durabilidade. E normalmente a gente fica com a mão aqui e acaba ficando aquela mancha. Mas de qualquer forma, em qualidade de construção, esse notebook aqui tá de parabéns. Bora ver se ele abre só com a mão, hein? Ó. Abriu, deu uma empenadinha ali, mas abriu, passou no teste. E se você tá querendo saber o peso dessa máquina, ela tem cerca de 2,5 quilos. Então sim, é um notebook pesado, mas a gente tem que lembrar que esse aqui é um notebook parrudo, que tem um processador de alto desempenho e também tem uma placa de vídeo dedicada. Então em design e construção, com toda certeza a Dell acertou demais nessa máquina. Até porque, na minha opinião, essa aqui é a máquina mais bonita ali na faixa dos 5 a 7 mil reais. E se você conhece outra máquina que é mais bonita do que essa aqui na mesma faixa de
de preço, deixa aqui nos comentários. Agora bora dar uma olhadinha nas conectividades. Aqui do lado esquerdo nós temos uma porta de rede, uma porta USB tipo A, uma porta de áudio e também tem essa saída de ar gigantesca. Do lado direito nós temos apenas a saída de ar, já que todas as conexões ficam aqui na parte de trás. Na verdade todas não, né? Quase todas. Então aqui a gente tem a porta de carregamento proprietária, uma porta HDMI, duas portas USB tipo C, que a gente vai descobrir se é compatível ou não com carregamento e vídeo, e mais uma porta USB tipo A. Então já peguei meu monitor portátil, deixa eu conectar aqui e agora conectar na primeira porta. Eu acredito que deva ser, viu? Até porque a gente está falando de uma máquina que custa mais de 5 mil reais, dependendo da versão. Ó, conectei, alimentou ali, já passou a imagem, beleza? A primeira porta é compatível, agora bora conectar aqui na segunda. Ó, passou energia e passou a imagem. Então as duas portas são compatíveis com vídeo, isso é muito bom mesmo. E agora bora ver se é compatível com carregamento, porque se eu não me engano no site da Dell não tá falando, viu, se é compatível com carregamento. A gente vai testar na prática. Ó, eu coloquei na porta da esquerda, vamos ver aqui. Não, também não deu sinal ali no carregador. Então a porta USB tipo C da esquerda não é compatível com carregamento e a porta da direita é compatível com carregamento. Se liga só, se reparar bem aqui no cantinho, tá escrito que tá carregando, só que tem um triângulozinho aqui, isso é porque o carregador é de baixo desempenho, né? Normalmente fica avisando mesmo. Então, não sei se a Dell recomenda você utilizar, até porque não tá lá no site, mas a porta USB tipo C do lado direito é compatível com carregamento, beleza? Então, no geral, o novo Aurora 16 tem boas conexões, mas ficou faltando um ponto muito importante, que é a entrada para cartão de memória. Até porque a gente está falando de um notebook que com certeza vai ser escolhido por aquelas pessoas que trabalham com vídeo, com imagem e, consequentemente, precisam da porta de cartão de memória. E nesse caso, se você quiser uma porta de cartão de memória, você vai ter que comprar uma dongle. E eu vou pedir pro pessoal deixar aqui na descrição o link das dongles que a gente usa aqui no canal, tanto para MacBook quanto para notebooks gamer. E agora bora conhecer a tela desse notebook, que é simplesmente um dos pontos mais fortes, já que a maioria dos concorrentes tem apenas uma tela Full HD, enquanto essa aqui tem uma tela com resolução acima de 2K. Então aqui a gente tem um painel IPS com resolução 2.5K, que tem proporção 16:10. Então se você reparar, você vai ver que tem umas barrinhas aqui na parte de cima e na parte de baixo. Isso acontece porque a maioria dos conteúdos ainda não estão otimizados para essa proporção, mas pode ficar tranquilo porque em breve, ali daqui 6 meses, 12 meses, eu acredito que tudo vai ser otimizado para essa proporção, porque esse aqui é o novo padrão do mercado, beleza? Então, além de ser um painel 2K, ele também tem uma taxa de atualização de 120 Hz e tem certificação sRGB em 100%. Então, se você faz parte daquele público que quer um bom notebook, que tem uma boa tela para trabalhar com imagem, com vídeo, esse aqui vai ser um notebook perfeito para você. Já que a gente está falando de alta resolução, um bom painel, boa taxa de atualização e também boas certificações. E quando a gente compara com os concorrentes, eu realmente acredito que essa aqui é uma das melhores telas que você pode comprar. Eu não sei se eu falei para vocês, mas essa tela tem 16 polegadas com resolução 2560 por 1600. Mas lembrando que esse aqui não é o vídeo de análise completa, viu? Lá no vídeo de análise completa a gente vai mostrar mais especificações, a gente vai mostrar mais testes que a gente fez. Inclusive, se você tiver alguma dúvida específica, já deixa aqui no comentário desse vídeo que a gente vai ler a sua dúvida e vai colocar lá dentro do vídeo de análise completa, beleza? Então agora, bora para hardware e desempenho. Atualmente você encontra essa máquina em várias configurações. Você pode pegar ele tanto com Core 5 210H quanto com Core 7 240H. Você pode pegar também tanto com a RTX 3050, 4050 ou 5050 e também vai ter versões que tem 16 GB de RAM, 32 GB, tem versões com 512 de armazenamento, tem versões com tera, aí vai depender muito do seu uso específico, beleza? Mas a versão desse vídeo, ela vem equipada com Core 7 e com a RTX 4050. E se vocês quiserem que a gente teste todas as versões, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar a versão com a 3050, com a 5050 e a gente vai comparar todas elas, beleza? Mas o que importa pra gente é o seguinte, o notebook tem processador de última geração, tem boas placas de vídeo, então se você escolher a 3050, 4050 ou 5050, você vai ter um ótimo desempenho e ele vem equipado com memórias que são DDR5. Aí vai ter uma diferença dependendo da versão. Se você pegar a versão com Core 5, vai ser DDR5 rodando a 5200 e se você pegar a versão com Core 7, vai ser DDR5 rodando a 5600 MHz. E agora que você já sabe todas as especificações do Aurora 16,
mas bora para os testes. E o primeiro teste que a gente rodou foi um benchmark lá no Performance Test. No teste do processador, a gente conseguiu uma média de 30 mil pontos, que é muito bom para esse processador, e já no teste da placa de vídeo dedicada, a gente conseguiu uma média de 15.800 pontos, o que também é um ótimo resultado. E a gente também aproveitou para fazer um teste rápido lá no Geekbench 6. E aqui a gente conseguiu 2.614 pontos no teste de single core e 13.421 pontos no teste de multicore, mostrando que esse processador tá bem bacana, mesmo não sendo tão potente quanto aqueles que terminam em HX. Só que é claro que a gente também aproveitou para testar em vários jogos, principalmente porque esse aqui é um notebook gamer, né? Então se liga só, a gente conseguiu rodar o Cyberpunk 2077 com preset no alto e resolução 2K. E a gente conseguiu uma média ali de 50 a 60 FPS. No Fortnite, com tudo no épico e na resolução 2K, a gente conseguiu uma média de 70 a 110 FPS. E no Assassin's Creed Valhalla, a gente conseguiu quase 100 FPS na resolução 2K e com tudo no máximo. E agora aproveita e deixa aí nos comentários quais jogos que você quer que a gente teste aqui nessa máquina. Cara, e o legal é que a gente ficou jogando por muito tempo, né? A gente realmente estressou essa máquina. Eu joguei CS aqui por muitas horas e sempre com ele em cima da mesa, sem nenhum tipo de base elevatória, nem nada. E se liga nesse teste de temperatura. Como dá pra ver, ele esquenta muito pouco, passa pouco calor ali pra parte do teclado, não joga nenhum tipo de ar quente pra tela, e nesse ponto a Dell acertou bastante. E se a gente reparar nos testes em jogos, dá uma olhada ali no cantinho, né? Dá pra ver que a temperatura tanto do processador quanto da placa de vídeo não passa de 70 a 75 graus, o que também é muito bom. E lembrando que todos esses testes que a gente fez em jogos, a gente rodou na resolução 2K. Então você pode estar achando que os resultados estão baixos, né? Mas lembrando que esse teste foi feito em 2K e não em Full HD. E agora, bora desmontar essa máquina. Para desmontar essa máquina também é bem fácil. Você vai precisar de uma chave Phillips e depois vai precisar remover esses 10 parafusos na parte de baixo. Depois, com o auxílio de uma ferramenta de plástico, você vai ter que ir soltando todas as travinhas no canto. Eu recomendo que você faça isso com muito cuidado, porque esse notebook tem muitas travinhas. E aí, se você for muito afobado, você pode acabar quebrando as pontinhas das travinhas. Depois disso, basta arrancar essa tampa, e essa aqui é a parte interna do Dell Aurora 16. Dá pra ver que é um notebook muito bem construído. Aqui do lado esquerdo nós temos os slots para memória RAM, que vem com essa proteção na parte de cima, e no caso dessa versão já vem com 16 GB de RAM, ou seja, tem dois pentes de 8 GB. Mas se você quiser, dá para fazer o upgrade tranquilamente. Aqui do lado direito nós temos o SSD NVMe, que é do tamanho pequeno, mas se você quiser você pode substituir por um do tamanho grande. Do outro lado nós temos outro slot livre de SSD NVMe, então se você quiser dá para trocar aquele que vem e colocar mais um. Aqui nós temos uma bateria de 60 Wh, que eu achei meio pequenininha, né, para um notebook desse tamanho. E por fim dá para ver que o sistema de dissipação térmico é realmente muito bem construído, viu? E como a gente viu lá nos testes, parece que ele é o suficiente para essa máquina. E falando em bateria, a gente fez alguns testes preliminares. Aqui a gente conseguiu uma taxa de descarregamento na faixa de 20% por hora, mas lembrando que foram testes preliminares, viu? A gente conseguiu ali rodar por algumas horas, e aí também vai depender muito do brilho que você vai utilizar na tela, se você vai utilizar o notebook no modo desempenho, no modo silencioso, então tudo isso aí vai influenciar. Mas na condição que a gente rodou o teste, que é uma reprodução contínua de vídeo, com o brilho da tela em 50%, som desligado e o teclado desligado, a gente conseguiu uma média de 20% por hora, que no geral é um desempenho de bateria bem bacana para um notebook gamer, porque se a gente comparar com os concorrentes, normalmente eles entregam ali 2 horas de autonomia, 2 horas e meia, mas aí lá no vídeo de análise completa a gente vai fazer todos os testes e te mostrar cada parâmetro de cada teste, dependendo de cada tipo de usuário, né? Usuário mais leve, mais moderado e usuário mais hardcore. E agora bora testar a webcam desse notebook. Eu dei uma olhadinha lá no site e estava aparecendo que é uma webcam 720. Então bora ver aqui. Seria um desperdício, né? Um notebook tão bom quanto esse aqui, tão parrudo, ter uma webcam com resolução HD. Deixa eu clicar aqui nas configurações de vídeo e realmente é uma webcam 720 a 30 FPS. Cara, eu acho que aqui merecia pelo menos uma webcam com resolução Full HD, já que a gente está falando de um notebook gamer e a pessoa pode querer se gravar enquanto joga. Então seria interessante, né? Vou clicar aqui para gravar. Já tá gravando. Essa aqui é a imagem do Dell Aurora 16. Não posso falar que é uma imagem muito boa, porque se a gente comparar com notebooks que são bem mais baratos, talvez eles entreguem um desempenho melhor. Dá para ver que fica bem embaçado aqui. Ela não consegue lidar muito bem com a luz, né? Mas assim, quebra um galho. Numa reunião, para você fazer uma videoaula às vezes, alguma coisa assim vai funcionar. Mas se você quiser realmente se gravar enquanto joga, aí só comprando uma webcam, que eu acho um desperdício, porque a gente está falando de uma máquina de R$6.000. E o som que você está escutando também é o som dele. Então aproveita e deixa aí nos comentários se é um som bom ou um som ruim. Então já deu para perceber que a Dell realmente caprichou muito nessa máquina, entregando uma boa
construção, um bom desempenho, uma ótima tela, e eu acredito que esse notebook aqui vai conquistar um espaço gigantesco no nosso mercado, assim como o Dell G15 já fazia, né? O Dell G15 era um dos melhores notebooks na sua categoria. E agora a pergunta é, será que esse aqui vai substituir o Dell G15? Que eu acho que vai, até porque no site da Dell você já não encontra mais Dell G15. Ou será que a Dell vai lançar um Dell G15 um pouquinho mais barato para poder concorrer com aqueles notebooks gamers que estão ali na faixa de 3.800, 4.200? Porque a versão mais barata desse aqui, até hoje eu acho que eu encontrei só por 5.000. Então pode ficar uma lacuna ali, né? E a Dell pode acabar perdendo vendas por causa disso. Mas a gente vai descobrir no futuro e eu vou te aguardar lá no vídeo de análise completa. Lembrando que a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você tenha alguma dúvida sobre essa máquina, aproveita e deixa aqui nos comentários para que a gente possa responder todas as suas dúvidas lá no vídeo de análise completa. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Um grande abraço e tchau!